Todo mundo tem IgA. Todo ser humano tem a produção desse anticorpo. Mas a gente já sabe que tem vários passos até você ter a doença, mas de forma resumida, a gente aprendeu que algumas pessoas acabam produzindo, por uma questão genética principalmente, uma IgA com um defeito. Bom, a gente falou de um monte de coisa nessa jornada, e aí eu queria falar sobre transplante. E aí? Porque a gente mexeu com a imunidade das pessoas ao longo de todo esse tratamento, né? Toda essa jornada aí já mexemos com a imunidade e agora esse cara vai ser submetido a um transplante. Fala pra gente. Tirar suas dúvidas é muito importante. E reconhecer que existe um problema, uma doença, faz total diferença em toda essa jornada, né? Toda essa questão de qual medicação usar, não vai ter impacto nenhum se a gente não tiver chegado no momento certo. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito sobre a saúde dos rins. Aqui, a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada. Nós temos episódios todas as quintas-feiras, no Spotify e no YouTube. Então, acompanha a gente no @hemodiálogos para não perder nenhum dos nossos temas e também sugerir os próximos temas que te fazem acompanhar a gente. Então, entra! Fica à vontade! E você? Sabia que as proteínas do sistema imunológico podem depositar e causar inflamação no rim? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre uma sigla, uma mistura de letras, mas que no fim das contas é uma substância que pode acumular no rim e causar inflamação. Vamos falar sobre IgA e a nefropatia por IgA. Está começando mais um Hemodiálogos. Pode parar de procurar, você já encontrou o que você precisava. E para falar um assunto que enche a nossa cabeça de dúvidas, que é a imunologia e o rim, eu tenho o prazer de receber ele, Dr. Gabriel Montezuma. Oi, Gabriel! Cadê as palminhas, gente? Brincadeira. Todo mundo tem o prazer de te receber aqui, porque não tem ninguém melhor para falar sobre o efeito da imunologia no rim, o cara do glomérulo. Fala pra gente, Dr. Gabriel, por que é você que vai falar pra gente sobre IgA? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Segunda vez que eu tô aqui, já tô me sentindo quase um famoso agora que eu tô aqui na segunda vez. É um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar falando pra vocês, pacientes, familiares, outros profissionais e com certeza médicos, nefrologistas também assistindo, sobre uma doença que é tão importante, porque é mais comum do que parece. E porque está aparecendo, graças a Deus, né, estão aparecendo novos tratamentos. Cada ano que passa, aparecem novas opções. Algumas ainda não estão acessíveis, mas é questão de tempo até a gente poder ter para tratar os nossos pacientes. Eu acho que como tudo em saúde, né? A gente tem que dar tempo ao tempo, porque vai chegar o momento em que essas terapias novas serão acessíveis. E um dos gargalos é a gente saber o que é a doença, saber diagnosticá-la e diagnosticá-la precocemente, para que a gente tenha janela de tratamento, né? Exatamente. Bom, então, eu queria primeiro saber por que você, Dr. Gabriel, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória. Quem é você e por que você vai falar de IgA pra gente hoje? Então, sou nefrologista já desde 2017, então agora... Tem uma estrada aí. No 9º pro 10º ano de nefrologia. Eu fiz toda a minha carreira lá na Unifesp, que é onde eu continuo até hoje, no ambulatório de glomerulopatias ou nefrites. Eita, que nome comprido, hein, doutor? Que é exatamente um dos assuntos que a gente vai falar hoje. Uma área do grande assunto glomerulopatias que a gente vai falar hoje, que é a nefropatia por IgA. Então, lá no ambulatório é um dos lugares onde a gente tem mais pacientes, né, no Brasil, por conta de ser um centro de referência. Sim. E, claramente, isso ajuda a gente a ter mais experiência sobre uma doença que é uma doença rara, ali pelos conceitos de definição de doença rara, e faz com que a gente consiga falar um pouco mais, né, com mais experiência sobre esse assunto. Eu fiz meu mestrado também em doenças glomerulares, né, não foi exatamente com IgA, foi em podostopatias, né? Meu Deus, tá só piorando essas palavras. É uma prima da IgA.
E faz também que você acabe tendo também ali um pouco mais da questão teórica, acadêmica, né, sobre o assunto, né? A gente dá muita aula sobre o assunto e tô aqui para ajudar a tirar as dúvidas que aparecem, né? Que também aparecem muito nos nossos consultórios, já que é uma doença Com certeza. que tem esse nome de doença rara, mas Não como é a gente tão rara assim. sabe, não é tão rara assim. Então, vamos começar com a bola lá no alto. Vamos falar o que é IgA. Então, primeiro, né? IgA é diferente de Nefropatia nefropatia por IgA. Então, IgA é uma imunoglobulina, que é o famoso anticorpo, Tadã! que ajuda a gente na defesa do nosso organismo contra bichos em geral, bactérias, vírus. No caso da IgA, ela está mais presente em região de mucosa. Mucosas. Mucosa de boca, mucosa de intestino, mucosa de trato respiratório. Então, ela é um anticorpo que ajuda nessa proteção, principalmente em mucosas. Então, é a danada da imunoglobulina A. Mas Isso. é que tem algumas pessoas que desenvolvem a tal da nefropatia por IgA. Então, explica pra gente, doutor, por que acontece que algumas pessoas evoluem com essa nefropatia, com a doença nos rins provocada por essa imunoglobulina? Então, como a gente estava conversando, todo mundo tem IgA. Todo ser humano tem a produção desse anticorpo. Uhum. Mas a gente já sabe que tem vários passos até você ter a doença, mas de forma resumida, a gente aprendeu que algumas pessoas acabam produzindo, por uma questão genética principalmente, uma IgA com um defeito. Isso. Esse defeito faz com que ela seja um anticorpo, uma imunoglobulina, que acaba estimulando o sistema imune a produzir anticorpo contra esse anticorpo que vai se depositar no rim, que vai causar essa inflamação. Então, o rim, no final das contas, para poder filtrar o sangue, ele é, de forma resumida, um conglomerado de vários pequenos vasinhos. Exato. Mas são vasinhos que fazem que a gente tenha uma área de vasos gigantescas quando junta tudo. Isso faz com que seja um órgão muito propício para ter esse depósito, que são vasos muito pequenos, numa quantidade gigantesca, né? Milhões e milhões de capilares, que faz que sejam esses vasinhos pequenininhos, que faz com que esse anticorpo, né, essa imunoglobulina que tem esse defeito, acabe sendo uma causa de doença, né? Que acabe se depositando. Isso. É um rei da didática, né? Então, esse emaranhado... Não é fácil, Isso. é uma doença difícil de explicar, gente. Exatamente. Esse emaranhado de vasos, a gente dá o nome de glomérulo, né? Que é uma Isso. das partes muito importantes do rim. Inclusive, a gente falou um pouquinho sobre as partes do rim em um outro episódio. Dá uma roladinha aqui na nossa timeline, faz aquela retomada desse tema e volta aqui, porque ainda tem muita coisa, né? Quando a gente fala o cara das glomerulopatias. E não é à toa que tem esse nome compridão. É porque essa parte do rim é muito importante para a limpeza do sangue e isso se dá através desse emaranhado de microvasinhos que é o glomérulo. Mas, dentro do rim, o que acontece quando eu tenho essa variante da imunoglobulina A que leva a esse processo inflamatório? O que a gente tem aprendido é que existem diversos tipos de manifestação, né, de acometimentos que podem se apresentar no rim em um paciente que tem essa IgA depositada. Então, tem gente que tem esse depósito e não tem mais nada. Ela não causa inflamação, não traz células, não traz nenhuma repercussão para o rim, para o glomérulo. Sim. Outras pessoas acabam tendo manifestações em uma região ali do glomérulo que faz com que chegue cheio de células. Fala o nome. No mesângio, que é Mesângio! essa região perto dos capilares, fica no meio dos No capilares. miolinho. No miolinho. É tipo, se a gente fosse imaginar um pãozinho, é como se eu cortasse o pãozinho no meio. O miolo se chama mesângio. Que ele não está diretamente relacionado à filtração do sangue, mas ele é muito importante para manter Estrutura, né? os vasos de forma saudável. Então, algumas pessoas têm essa região acometida que pode ter mais sangue na urina e pode até ter proteína, mas não costuma ter tanta proteína. Algumas pessoas têm uma manifestação mais grave, com perda de função, com proteína, que pode ser esse depósito só nessa região do mesângio, mas pode ter também o depósito na região mais dentro do capilar, né, que a gente chama de
capilar. E aí, a gente tem uma manifestação mais grave. A gente aprendeu que a IgA pode pegar outras células, como o tal do podócito. Não sei se você já apresentou para os seus... Pois é, essa célula tão importante, né? Para as pessoas que estão assistindo, né? Seus ouvintes. É isso. Já falamos sim do podócito. Eu imagino, tenho certeza que já. Afinal de contas, ele tem um papel meio que protagonista nessas histórias de glomérulos, né? Sempre. São alguns protagonistas, mas ele é um dos principais, sem dúvida. Com certeza. Bom, você já falou. É uma doença comum ou é uma doença rara? A gente sabe que as doenças glomerulares, juntando como um todo, não é tão rara assim. A gente tem mais ou menos 5 a 10% dos pacientes que chegam a perder o rim, né, precisam de diálise ou transplante, com doenças glomerulares como causa. Mas a gente tem mais de 10 doenças glomerulares. Se a gente pega causas secundárias, ainda mais. E acaba por isso, quando a gente pega uma por uma, vendo que elas são raras, né? Elas têm uma proporção de menos de que 1% cada uma delas na população como um todo, né? Tipo, a mais comum delas, pensando nas secundárias, é lúpus, que chega ali a meio, a 1%, e nem todo mundo tem nefrite, tem glomerulopatia. Então, por isso que é, sim, considerada como uma doença rara. Dentro das doenças glomerulares, aí a IgA no mundo é a mais comum. No Brasil, os estudos mostram mais lúpus e GESF, que é outra dessas doenças. Mas tem IgA como a terceira ou segunda, dependendo do estudo. Nefrologista agora sigla, né? LES, GESF. O médico em geral, né? Adora. Até pra gente descrever exame físico, a gente vai lá e usa muita sigla, né? Isso já são outras discussões que a gente precisa trazer, né? De vez em quando tem que trazer isso aí à voga. Bom, então, no resumo, não tem IgA quem quer. Tem IgA quem pode. Porque, afinal de contas, todo mundo produz imunoglobulina A. Mas nem todo mundo apresenta a doença. E como que seriam os sinais e sintomas para a gente suspeitar da existência dessa doença? Então, como eu estava comentando, é uma doença que a gente sabe que pode se manifestar de formas muito diferentes. Mas a história clássica é aquele paciente que tem sangue na urina, na maioria das vezes não visível, que é um dos problemas, né? O paciente ele não sabe que ele tem uma doença. Ele só vai descobrir quando ele faz um exame de urina, que alguém percebe que tem sangue naquela urina. E aí, às vezes, a gente já acha, nossa, é infecção urinária, vamos atrás de tratar, ou será que é uma mulher que está menstruada? Então, por isso, talvez tenha sangue. Muitas vezes, vai demorar-se, mesmo tendo visto o sangue, para se desconfiar que possa ser IgA. Então, esse é um dos pontos que a gente quer enfatizar até nesse episódio, a importância de a gente saber que sangue na urina pode ser doença grave ou doença que pode evoluir para um quadro grave que precisa ser investigado, precisa ser avaliado. Então, e não simplesmente minimizado como algo normal, acontece, algo associado a uma infecção que o paciente não sente mais nada, né? Que a gente sabe que é muito raro. Muito raro. Isso acontecer, principalmente em pacientes jovens, que é quem costuma ter nefropatia por IgA. Então, o mais comum é esse sangue na urina. Pode vir junto com proteína na urina, pode vir junto com o aumento da creatinina, né, com perda de função renal, com pressão alta, com inchaço. Mas a maioria dos pacientes tem esse sangue. Alguns têm o sangue vivo, então podem ver ali uma urina mais escura, mais vermelha. Outros, como eu falei, a maioria tem o sangue, mas não dá para ver. Sim. Tem gente que tem momentos que tem sangue que não tem, que às vezes é estimulado por uma infecção, né? Porque acaba estimulando o sistema imune e acaba com isso tendo essa produção desse anticorpo a mais e acaba depositando no rim. Outros têm persistentemente, ficam lá para sempre com esse sangue na urina. Então, realmente, tem apresentações muito diferentes, mas de forma mais simplificada, sangue na urina precisa ser avaliado a causa, a origem. E por falar, você levantou aí uma questão de tipo infecções. Então, quando eu tenho algum processo inflamatório, que pode ser, não necessariamente precisa ser ali na região, pode ser um processo inflamatório à distância, inclusive, isso pode estar relacionado com alguma exacerbação. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. A gente sabe que muitas das nossas doenças, existe, quando tem uma infecção, um estímulo generalizado do sistema imune. Como as nossas doenças glomerulares tendem a ter um componente de autoimunidade,
ou imunomediado, acaba sendo, a gente fala, como um gatilho. Tanto infecção, como às vezes também, no caso de algumas doenças, e já nem tanto, quando você tem, por exemplo, a gestação, né, a gravidez, que também pode ser um estímulo para a produção de anticorpos, né, de imunoglobulinas, também por conta ali do feto. Mas, em teoria, a infecção pode ser um gatilho para várias dessas doenças glomerulares, CNGA, lesão mínima, né, GESF, os exemplos mais clássicos. Mas a gente não fica esperando que só vai ter piora da doença se tiver infecção. A gente sabe que existe uma certa associação, mas muitos pacientes a gente vê ali um momento de piora sem ter encontrado nada que justifique. Um fator que deflagre, né? Pode ser algo ali meio assintomático, a gente sabe que a gente tem ali, sei lá, um mini resfriado e não valoriza, ou pode ser realmente que não tenha nada que tenha sido o fator que deflagre, né? Como você falou, chique. A verdade é que é uma doença que tem um espectro grande, né, de apresentação clínica. Desde da pessoa que é completamente assintomática até, ou que tem aquela hematúria microscópica que a gente só vai saber a partir de um exame de rastreio, de uma urina 1 lá, até a pessoa que tem um quadro mais dramático. Quadros dramáticos dessa doença. Quando é que eu indico, por exemplo, biópsia do rim? Porque essa palavra é uma palavra que assusta muito as pessoas que estão do outro lado. Apesar da gente, nefrologista, entender que biópsia é instrumento de diagnóstico e, obviamente, um instrumento para a gente pensar tratamento de longo prazo. Fala pra gente. Então, o primeiro ponto que eu queria focar é que você fica olhando assim, nossa, eu nunca vou ter isso, você diz que é raro. De novo, assim, o raro na medicina é um pouco diferente do que você pode imaginar. Então, é ali 1%, 0,5%, 0,1%, fica um pouco duvidoso na literatura a porcentagem de pessoas que tem. Mas, independente disso, vão ser mais de 50, 100 mil pessoas no Brasil que vão ter essa doença. Se a gente tem uma quantidade tão grande de pessoas com essa doença, é claro, você, eu, né, nós podemos ser uma delas. Sim. Na hora que a gente tem esse sangue na urina, então eu vou investigar. E a gente, hoje em dia, indica a biópsia se tiver alguma perspectiva que a biópsia mude a minha conduta no sentido de indicar tratamento. Por que eu falo isso? Porque se eu tiver sangue na urina, mas não tenho nenhum sinal de gravidade, eu não tenho proteína que indica uma lesão mais grave. Sim. Eu não tenho perda da função renal. Eu vou observar esse paciente, acompanhar, porque agora não tem nada. Mas eu não sei daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, 10 anos, o que pode acontecer. Então, a gente indica quando tem esse sinal de gravidade, porque esses são os pacientes que eu vou tratar. Se eu tenho um paciente que tem só sangue na urina, faço a biópsia, descubro que há nefropatia por IgA. Se ele não tem proteína nem perda de função, eu não vou tratar. Eu vou só observar e ver se ele precisa tratar a pressão alta, se ele precisa perder peso, se ele precisa tomar uma medicação para diminuir um pouco a proteína se ela tiver menor do que 500, que é o corte que a gente usa. Sim. Então, atualmente, esse quanto é proteína alta para indicar biópsia, para indicar um quadro grave, a gente usa atualmente 500. Isso mudou recentemente. Até 1 ano atrás, a gente usava 1.000 para indicar para pacientes que não tinham lúpus ou não tinham um outro motivo, como a perda de função renal, para fazer a biópsia. E aí, recentemente, a gente teve uma nova recomendação que colocou agora em 500. Exatamente porque a gente descobriu que esses pacientes que têm proteína menor do que 1.000, eles mesmo assim têm um risco alto de em 10, 20 anos perder a função e acabar em diálise. E como você falou muito bem, excepcionalmente bem, como ótimo nefrologista que você é, a gente tem que entrar na janela certa de tratamento. Então, se eu espero o paciente estar já com mais perda de função, a quantidade que eu posso salvar de rim é muito menor. Então, quanto antes eu entro, melhor. Então, a ideia é entrar pela proteína e não pela perda de função. Infelizmente, como é uma doença que pode se apresentar de forma sem sintomas, às vezes a gente já chega, né, em muitos casos, já com algum grau de perda de função. E essa tal dessa nefropatia por IgA, ela age, obviamente, a IgA, ela age causando lesão no rim, mas ela também pode causar lesão em outros órgãos, né? Então, tem um subtipo dessa nefropatia por IgA, que é a vasculite por IgA, que é uma doença que a gente chama de sistêmica. Então, pode ter febre,
pode ter dor abdominal, pode ter lesão de pele, lesão neurológica, dor nas articulações, né, nas juntas. Então, é uma doença que pode, sim, ser sistêmica. Em geral, isso acontece em criança, né? Em adulto é mais difícil disso acontecer. E é raro de acontecer. É uma vasculite em adultos muito rara. Sim. Então, grande maioria dos casos vai ser só o rim mesmo. Mas sim, pode acontecer e ter outras manifestações. A gente falou um pouco sobre essa questão de... o diagnóstico, assim, em números, né? Em números totais, em números absolutos, as glomerulopatias e obviamente, as das glomerulopatias, elas são quantitativamente menores. Mas, assim, ao longo do tempo, eu tenho observado que o nosso arsenal de diagnóstico tem melhorado. O que pode fazer com que daqui a algum tempo, e claro, a gente tratando as outras doenças que são causa de maneira efetiva, que essas glomerulopatias ganhem uma certa importância, uma importância ainda maior no cenário das doenças renais. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente, antigamente, fazia a biópsia do rim só acima de 1.000, como eu estava falando. Isso. Então, a gente acabava deixando passar muitos casos, porque quando chegava ali com perda de função, o rim já estava pequeno, eu não conseguia mais biopsiar, ou a gente falava, é um caso mais crônico, não tem o que reverter. Sim. Então, com certeza, nos últimos 5 anos, a gente começou a fazer mais biópsia e, com isso, chegar num estágio mais cedo a ponto de conseguir achar um diagnóstico. Mesmo quando eu conseguia biopsiar aquele caso que já tinha evoluído um pouco mais, não vinha nada de diagnóstico, porque era um rim já crônico, que a gente chama, um rim com muita cicatriz. E acaba diminuindo a chance de conseguir achar o diagnóstico. A gente, com a educação, né, você envolvida nisso também, acaba conseguindo tanto chegar em profissionais como em pacientes que olham assim, gente, eu tô com minha urina com sangue. O que é isso? Eu preciso procurar um médico. A gente recebe pacientes assim. O gineco pediu, eu olhei ali, nossa, eu tô ali com um exame alterado, vou ver quem é o médico, né? E agora as pessoas até já conseguem dizer, nossa, o nefrologista. Nefrologista é o médico de rim, não é só o urologista. Nós estamos famosos. Estamos famosos. Vamos, então, procurar o nefrologista para encontrar o motivo. E aí a gente acaba descobrindo, assim, mais vezes qual é a etiologia. Mas ainda estamos longe do ideal. Ainda temos, infelizmente, boa parte dos pacientes chegando na gente muito tarde e com rins pequenos, às vezes sem conseguir a forma de dar o diagnóstico, no caso da IgA, que é com a biópsia, né? Tem outros exames de sangue para outras doenças, mas para IgA, até o momento, só com biópsia que a gente consegue. Só chamando a atenção para esse ponto, a gente no Brasil, infelizmente, não sabe o motivo do paciente ter perdido o rim em mais ou menos 20% dos casos. Isso é muito importante. É um número, assim, muito impactante, né? Que demonstra como a gente precisa fazer essa conscientização para que os médicos, principalmente, né? Os clínicos, os generalistas, os cardiogeriatras, endócrinos, encaminhem a tempo para a gente poder ter a condição de investigar e chegar nos diagnósticos. Os pacientes ficam assim, sempre que eu falo, né? Doença indeterminada, e termina assim. Doença indeterminada. Significa, nunca vou saber. Pra gente pensar até mesmo como vai ser a jornada do meu paciente dentro da doença renal crônica, saber a etiologia de doença é muito importante para entender como que esse paciente vai se comportar dentro dessa jornada, porque são muitos anos, né? Ainda bem que nós temos evolução de método de substituição, que nós temos a evolução dos métodos de tratamento e de diagnóstico, o que fazem com que os nossos pacientes passem muitos anos dentro dessa jornada. E saber o diagnóstico etiológico é o que garante que a gente tenha essa qualidade de cuidado dentro da jornada do paciente renal crônico. Então, faz toda a diferença. Não é para ficar desesperado, porque tem um lá que tá escrito indeterminado. Exatamente, não é para ter medo do nefrologista. Exato, porque isso não vai mudar, né? Mas para as outras pessoas que vierem depois, ou seja, que tem uma urina com sangue, tem alguma alteração no exame, é importante que a gente vá atrás, vá à caça do diagnóstico etiológico, ou seja, da causa da doença renal. A gente não consegue chegar em todas as causas, mesmo quem chega cedo, né? Não é todos os pacientes que a gente consegue chegar à causa. Mas esse número de 20 cai para mais ou menos 10%. Exato. Quando ele chega cedo. Quando a gente pensa que o paciente chegou mais cedo, né? Dobra a chance, né, de a gente conseguir chegar no diagnóstico. Verdade. Bom, como a gente falou,
a maioria das doenças renais são jornadas. Então, fazer o diagnóstico de nefropatia por IgA significa que eu vou ter esse paciente como meu companheiro de jornada. Eu falo carreira. Pois é, uma carreira na doença renal crônica. Você quer começar fazendo uma faculdade de quê, né? Vamos fazer pós depois. Exato. Então, é um paciente que vai estar conosco por um longo tempo. Bom, fala pra gente um pouquinho, Gabriel, como é essa jornada, desde o ambulatório até o momento da substituição e todas essas etapas, que são muitas. Uma coisa que a gente tem aprendido no caso da nefropatia por IgA é que os tratamentos novos têm mudado essa jornada. Mudou a história da doença, Mudou né? a história da doença. Então, 5, 10 anos atrás, a gente tinha só uma opção de tratamento que acaba tendo uma toxicidade alta e acabava a gente reservando para casos realmente mais graves e que chegavam mais cedo. E hoje em dia, a gente com opções menos lesivas ou com uma menor chance de toxicidade, Sim. a gente consegue ampliar o número de pacientes que vai ter acesso ao tratamento. Mas o que impacta mais essa jornada é o momento mesmo do encaminhamento, né, que ele chega no nefrologista. Tendo botado isso à parte, ele chega pra gente, a gente vai avaliar se é um caso que precisa de biópsia, ou já chega com biópsia, né, que acontece muitas vezes. Sim. Eu vou entender se é um doente que está piorando, evoluindo, né, com uma perda de função, uma proteína que está ali principalmente acima de 500 em 24 horas. E vou escolher qual é o melhor tratamento. A gente tem algumas opções, acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas a gente escolhe o tratamento, acompanha o que acontece com a proteína. A partir do momento que eu entendo que a proteína está indo para perto de 0, eu entendo como uma ótima resposta e a gente mantém o tratamento. Porque qual é o problema? É uma jornada porque é uma doença crônica. Sim. É igual pressão alta, é igual diabetes. A gente não tem uma cura. Então a gente faz o tratamento, às vezes o tratamento mais intenso dura ali alguns meses. Eu tiro o tratamento porque eu sei que é um tratamento que tem riscos e observo o que acontece. Então a ideia é dar um susto no sistema imune e tira depois para ver se esse susto adiantou. Legal. Enquanto a gente faz o resto do tratamento. Porque o tratamento, hoje em dia, ele envolve também o que a gente chama de não farmacológico. Um tratamento que tira a carga ali dos rins. Isso. Com exercício, perda de peso, controle da pressão e alguns medicamentos que ajudam nessa retirada também. de carga. Então, é um tratamento que essa parte a gente mantém para sempre. Sim. E essa parte mais intensa depende ali do que acontece no início. Tem casos mais difíceis que a gente não consegue tratar tão adequadamente, ou por conta do momento que chegou, ou por conta da não resposta mesmo pela gravidade da doença. E aí, realmente, na jornada, ele pode perder a função. Tem casos que perdem a função muito rápido, que são raros. Mas 10% pode ter uma perda ali em poucos meses, de 60%, 70%, né, o ml por minuto, para perto de 10%, que é quando precisa de transplante ou diálise. E o que é mais frequente, né, que é a maioria dos pacientes, é que essa perda aconteça lentamente. Sim. Que aconteça ali em 20 anos. Mas é muito impactante, porque os pacientes com IgA, em geral, eles têm um diagnóstico ali por volta dos 20 a 30 anos. Então, com 50, você pode estar ali precisando de diálise e transplante. E economicamente ativo, né? É muito impactante. Em todos os sentidos, né? Vai mudar muito sua qualidade, seu estilo de vida, se você tiver que precisar de diálise ou de transplante, né? Como vocês já acompanharam aqui em outros episódios que eu sei. Então, a gente tem que pensar que essa jornada, ela realmente é algo que pode acontecer, mas se a gente entrar a tempo, a gente consegue adiar muito esse momento e com a evolução, né, da medicina que está sendo, assim, avassaladora, né, nesses últimos anos. Talvez até parar. A gente chegar lá no ponto de estacionou, não vai mais mesmo progredir. Tem os pacientes que têm IgA que nunca vão evoluir, que nunca progridem, que nunca vão para perda de função. Graças a Deus. A gente achava que antes era mais gente. Hoje a gente aprendeu que eles vão perdendo aos poucos, às vezes não é tão perceptível. Né? Exatamente. Mas tem sim aqueles que nunca vão perder função, que tem proteína de 0 e deixa a gente tranquilo mesmo sem tratamento. Então é uma doença, como a gente tá falando, que é muito heterogênea, né? Que acaba se manifestando de formas muito diferentes. Tá. E aí, você falou assim, ó, a gente tem dois grandes grupos de tratamento. Tratamentos que não são específicos da IgA, mas que ajudam, que contribuem, que é mudança de estilo de vida, são as drogas com nefroproteção, perda de peso, e é dieta hipossódica, e é toda aquela coisa que, sim, os nefrologistas te
sindicatos batem direto o martelinho nesse ponto, porque bom. Porque faz diferença. Exatamente, faz diferença e não é bom só para IgA, é bom para quase todas as doenças que afetam os rins, mudando a história natural da doença e postergando a necessidade de substituição renal em quase todos os contextos de doença renal crônica. Mas a gente também tem o tratamento específico da danada da nefropatia por IgA. Fala um pouco sobre isso. E também eu queria que você desse uma olhada sobre os tratamentos novos. Essa parte da nefroproteção vai para todo mundo. E os casos graves, a gente vai avaliar caso a caso, dependendo da função, dependendo da proteína, dependendo até da biópsia. Que não é só o diagnóstico, né? A gente vê várias características da biópsia para entender ali os riscos futuros daquele paciente. E a gente avalia também o que o paciente tem além da IgA. Então, é um paciente que tem diabetes, é um paciente que tem uma pressão muito descontrolada, é um paciente que tem já 70 anos de idade. Sim, né? Que a gente fala que é mais jovem, mas pode pegar qualquer idade, né? Exato. De criança até o idoso. A partir do momento que a gente identifica, nossa, realmente é um paciente que, entendendo ali custo-benefício, é elegível ao tratamento mais intenso. A gente, no Brasil, tem uma opção mais claramente disponível, que é a prednisona, né, ou o corticoide. Hoje em dia, a gente usa uma dose menor do que a gente usava antigamente. Então, a gente usa metade da dose que a gente usava antigamente, porque a gente aprendeu que para IgA, a gente não precisa da dose alta que a gente usava antigamente. Isso diminui os riscos de complicações, sendo principalmente a infecção, uma redução maior. E também, hoje em dia, a gente faz essa dose baixa de junto com um antibiótico, né, que é a sulfa. Então, isso diminui também esse risco de infecção. Então, esse é o tratamento mais disponível no Brasil. A gente tem, hoje em dia, no Brasil, a possibilidade de usar de forma off-label. O que quer dizer isso? Se você entrar lá na bula da medicação, a gente não tem ainda o registro que eu posso usar para IgA. Então, isso é muito importante que fique bem claro. Porque às vezes você vai chegar lá no seu médico e ele vai falar assim, não, mas isso não é oficialmente liberado para IgA. Existe já um tratamento com a budesonida, que é um outro tipo de corticoide que age ali só nas mucosas, lá no intestino. Se vocês entrarem lá na bula, na versão que tem no Brasil, a gente não tem ainda aprovação para uso para IgA. Então, fique bem claro, né, quando você for conversar com o seu médico. Mas a gente já aprendeu, né, com estudos que não são tão robustos, mas estudos que têm ali pacientes, mais de 100 pacientes em acompanhamento, que não tem aquela rigidez da metodologia científica para chamar de um estudo robusto, que faz com que a gente entenda que é sim uma medicação que dá para usar aqui no Brasil. Essa versão que tem no Brasil é para tratar intestino inflamado, que a gente chama de doença inflamatória intestinal. Ela já existe no Brasil há muitos anos. Então, essa versão eu consigo já usar para tratar a tal da nefropatia por IgA, apesar dessa ressalva que é off-label. A versão que trata o rim, ela ainda não chegou no Brasil, né? A gente está esperando para ver se ela vai chegar ou não, para ver se também a gente vai ter acesso a ela de forma razoável. O que é bom das doenças renais é que eu consigo saber de forma fácil se está funcionando ou não. Tem efeito ou não tem? Se tem efeito ou não tem. Eu olho a creatinina e eu olho a proteína. Se a proteína tá caindo e a creatinina também, ou se só a proteína tá caindo e a creatina tá estável, tá mantendo, é um ótimo sinal. Ótimo sinal. É um sinal que tá normalmente que tá funcionando. A gente espera ali até 3 a 6 meses para dizer que tá funcionando. Então, é uma medicação que eu tenho usado bastante. Às vezes a gente não encontra na farmácia, manda manipular. E super a gente tá recomendando hoje em dia. Existe também outra medicação no Brasil que se chama micofenolato. A gente usa muito no transplante, né? Você tá careca. Careca nada, você tá longe de careca. Mas você tá ali muito ciente, né? Eu e todo mundo que tá muito bem familiarizado com o micofenolato. Afinal de contas, ele tá disponível via LME do SUS. Então, todo mundo tem acesso. Fala dele aí, fala do micofenolato. O micofenolato, ele é uma medicação que já mostrou ser eficiente. Também o rigor científico maior foi mostrado em estudo que só tinha paciente chinês. Então, como a gente sabe que o chinês é diferente do brasileiro, que é diferente do europeu, que é diferente do americano, o brasileiro é meio uma mistura de tudo ao mesmo tempo, a gente fala que não existe essa comprovação para o brasileiro em si, mas a gente também, de forma off-label, usa também no Brasil
como uma opção. Normalmente não é a primeira opção. Sim. A gente pega ali o paciente que não teve uma resposta satisfatória com a prednisona ou teve algum efeito colateral, nesses casos que são mais graves. Sim. E aí tenta ou a budesonida manipulada, ou o micofenolato, ou também a hidroxicloroquina, que é uma medicação que também tem estudo só em chinês, e que a gente também pode tentar usar, apesar de que hoje em dia com as medicações, tanto as que estão aparecendo como essas duas que eu já citei, acaba ficando mais para uma terceira linha, ou um paciente que você quer ser menos agressivo. Com a imunossupressão. Além dessas que já estão aqui no Brasil disponível, a gente tem pelo menos 4 que estão já com uma fase mais avançada de aprovação fora do Brasil, ou já foram aprovados fora do Brasil, e que até já tem no Brasil, mas ainda não na bula para IgA. Né? Uma delas, pelo menos, já tem na bula. Tem outra que eu sei que tá chegando. E que a gente sabe que tá a caminho, tá de galope já. Ali já pedindo passagem. Mostrando que é o que eu tava falando no início. Uma doença que passou por uma revolução. 5 anos atrás a gente tinha só prednisona e mesmo assim a gente tinha muito medo de usar, porque a gente usava uma dose alta, acabava vendo muita complicação, né, de ser um antibiótico. E hoje em dia a gente já tem pelo menos 4 opções no Brasil, junto com a prednisona, e mais pelo menos ali 3, 4 chegando novas, pra gente poder ter ali um arsenal muito maior, que ajuda a gente a famosa individualização, né? Sim. Na famosa individualização. Não é todo mundo que vai precisar do mesmo tratamento. Tem pacientes que são mais graves, tem pacientes que são menos graves, tem pacientes que têm mais risco de um efeito colateral, de outro. Então, a ideia é a gente ter ali um cardápio que permita que a gente vá escolhendo qual que se encaixa melhor para cada paciente. E dentro da história de cada paciente. Dentro da jornada. E às vezes eu vou tentar uma medicação primeiro, não vai funcionar, por um azar ou por uma questão que a gente não consegue entender, eu parto para outra opção do cardápio. Sim. E aí a gente vai avaliando a proteína, a creatinina, um pouco também o sangue na urina, né? Apesar de ele não ser um parâmetro 100% fidedigno, se ele sumir é um ótimo sinal. Então a gente hoje em dia está realmente muito animado com as perspectivas futuras. E eu falo isso muito para os pacientes. Porque às vezes eles vêm nessa, nossa, doutor, eu tava vendo assim, é uma doença ruim, né? Tipo, me falaram já que, tipo, infelizmente eu vou entrar em diálise, que eu vou precisar de transplante no futuro. E eu sempre coloco o que é verdade. Olha, a gente está na famosa era de ouro da nefrologia. Com certeza. E se tem uma doença que está sendo muito estudada, é a IgA. É a nefropatia por IgA. Então, claro, agora eu falo, olha, a gente realmente está ali um pouco mais restrito, mas a gente sabe que as perspectivas para os próximos anos é muito positiva. Então, vamos ficar aqui na torcida, usar o que a gente tem disponível e vamos acompanhando e ajustando de acordo com que for acontecendo na sua jornada. Gabriel, a gente fala muito da jornada, fala sobre prognóstico. E em alguns momentos a gente falou assim, se tiver indicação de tratar. E isso, eu queria saber, como é que a gente mede se o paciente tem indicação de tratar? Principalmente levando em consideração que a maioria dos tratamentos que a gente tem não são isentos de complicações. Então, o corticoide tem lá o descontrole pressórico, a associação com piora do controle glicêmico, tem complicação infecciosa, tem um monte de outras coisas que estão associadas, por Melhor exemplo… nem falar tudo, senão… Isso, senão o povo fica assustar. nervoso, exato. Mas, no fim das contas, é isso. Tem alguns pacientes que a gente vai optar por tratar. Tem outros pacientes que nós vamos sentar, às vezes de posse da biópsia e de outros marcadores gerais, e vamos falar assim, olha, melhor não tratar. Como que a gente separa esses pacientes e como abordar? Só deixando bem claro, né? A gente, quando fala não tratar, é não tratar com essas medicações. Não tratar com as medicações específicas para a doença. Mesmo essa parte de nefroproteção, a gente já tem 2 drogas muito bem estabelecidas no Brasil, 2 tipos de drogas. Grandes grupos. Já tem um terceiro grupo que a gente está usando já na prática. E tem um 4º grupo que já está chegando no Brasil. Além dos agonistas, né, ou dos medicamentos para emagrecer, né, das canetinhas, a gente já sabe que para as doenças renais em geral, também é uma ótima opção. Então, a nefroproteção, hoje em dia, ela também está enriquecendo muito de opções e de eficácia também. Botando essa ressalva… Vamos salvar esse parêntese aí, que daqui a pouco a gente volta nele. Pronto. Bota essa ressalva aí para vocês, né? Então, pensando na
imunossupressão, né, na redução da Isso, imunidade. no tratamento específico da A gente vai reservar nefropatia. para os casos mais graves, porque como a gente estava conversando, principalmente pensando como um grande grupo, a gente tem receio de infecções, né? Se eu baixo muita imunidade, estou tirando ali quem me protege das mucosas, se chega ali um vírus mais impactante, né? Um vírus mais virulento, que a gente chama, né? Mais patogênico, um vírus mais grave, você vai ter uma chance menor de resposta e pode evoluir com uma pneumonia, um quadro mais grave. Sim. Então a gente vai sempre, na hora de avaliar, ver cada paciente que a gente tem de risco para ver se a gente quer tratar. Quem que eu vou pensar em tratar principalmente? O paciente que está ou com proteína maior do que o 500, famoso 500 miligramas por dia, ou o paciente que eu estou vendo perdendo função. Então tem paciente que tem ali exame de creatinina há 5 anos, há 10 anos, que ele vai fazendo porque às vezes já está em acompanhamento, ou porque ele vai acompanhando por conta de uma pressão alta, um diabetes, outra doença que acaba tendo exames com frequência. E aí eu boto nas nossas fórmulas e tento ver se ele está perdendo ali, principalmente mais de 1 por ano, 1 ml por minuto por ano. Então o paciente que está progredindo a perda de função é um paciente que está na cara e que eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Claro, eu vou avaliar, é porque a pressão está descontrolada, é porque ele não está fazendo a dieta direito, é porque ele tem outra coisa fazendo ruim Primeiro piorar. a gente faz todo aquele pacote, né? Então percebi que não é por causa da doença IgA mesmo, nefropatia por IgA. Sim. Então aí esse é o paciente que eu vou falar assim, ele é um paciente candidato a um tratamento mais agressivo. Sim. E aí eu vou, antes de começar, entender o risco. Então, se é um paciente que já tem uma idade avançada, uma fragilidade, porque ele já está ali numa doença, seja qualquer outra doença, né, que faz com que ele não consiga deambular mais adequadamente, passe muito tempo deitado, tem um histórico de ter muitas infecções internas com frequência. Esse é um paciente que eu vou realmente escolher tratar com esses medicamentos em casos mais graves. Mais graves. Que ele está perdendo ali 10% do rim em um ano, que ele tem com proteinúria de 2.000, que ele tem uma inchaço, né, uma síndrome nefrótica por conta da doença. Então, esses casos mais graves ou mais frágeis, com mais risco, eu vou tratar quando tem um quadro mais grave. A biópsia ajuda, algumas características da biópsia, mas a biópsia é uma foto. Então, quando foi feita a biópsia? Nossa, a biópsia é de agora. Então, beleza, vai me ajudar muito. A biópsia tem 4 anos, tem 2 anos. Aí é mais difícil de saber assim, se ela vai realmente me ajudar. A ideia é que não. Então a gente ama quando tem uma biópsia, ama mais quando ela é recente, mas a gente sabe que ela tem também as limitações. Esses são os números mágicos: perda dessa função e esse 500 de proteína, com essa ressalva que a gente vai avaliar de acordo com cada paciente. Lembrando que a gente tem agora opções mais seguras, como eu estava comentando. Então, a budesonida, uma grande vantagem dela é exatamente esse risco de infecção perto do placebo. Nem compara com o risco que tem com o corticoide sistêmico, que a gente chama, né, que é a prednisona. Então, num paciente como esse, mais frágil, a escolha, teoricamente, seria a primeira escolha para todo mundo, não é como essa questão de ela não logística. É a versão oficial, ela é off-label. Então a gente acaba, muitas vezes, escolhendo primeiro a prednisona. Sim. A ideia é, a gente tentou usar aí a imunossupressão, tratamento direto. Tivemos resposta, às vezes uma resposta parcial, ou às vezes não tivemos resposta, mas o paciente estacionou aí num nível X de função. Estacionou é bom. Estacionou é bom. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Isso é conceito. Se a doença para, ou se ela vai para uma velocidade muito, 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 muito menor, isso é um sinal bom, tá? Isso. E agora? Agora a gente tem que olhar com muito carinho para todas as outras drogas que são aquele arsenal de nefroproteção, que, como você falou de maneira brilhante, aumentou e diversificou esse arsenal. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Então, o arsenal de nefroproteção, como a gente estava conversando mais cedo, ele entra para todo mundo. Sim. Então, a gente vai avaliar para todos os pacientes se eles precisam de mais ou menos medicações desse arsenal, né? Seja esse que parece não estar respondendo bem, seja esse que estacionou, seja o que eu nem pensei em começar a imunossupressão, porque ele era um quadro mais leve. Brando. Quem não tem nada de pressão alta ou proteína na urina e nem nunca perdeu função, esse
talvez nunca precise de nefroproteção, né? Mandar fazer exercício físico, manter o peso, a isso gente vai daí falar pra todo sempre. mundo. Eu já sou igual papagaio de pirata. Eu já chego e falo, tá fazendo atividade física? Não, comece. Exatamente. Aí é uma nefroproteção que eu quero pra todo mundo, independente de ter doença no rim. Pensando nas drogas, a gente tem classicamente, já há dezenas de anos, o uso dos IECA, ou inibidores da enzima conversora de angiotensina. Os PRIO. Os PRIO. Pronto. Perfect. É isso, então, os o PRIO. captopril, o enalapril, fisidopril e os ANS. Os Zartans. Isso, eles mesmos. Valsartan, losartan. Tudo primo, tudo parente. Isso. São mais ou menos a mesma família. Eles acabam tendo esse efeito de proteger os rins, de diminuir essa pressão dentro dos rins. Sim. Então, eles sempre foram a nossa única opção. E aí, recentemente, tem uns 3, 5 anos que a gente descobriu que não só para diabetes, que daria pra gente usar as flosinas. Sim. A dapagliflozina, a empagliflozina, a canagliflozina, para também diminuir essa pressão dentro dos rins, para diminuir essa proteína na urina sem precisar de um remédio para baixar a imunidade. Sim. Agora, para IgA, já é bem estabelecido que ela é uma droga eficiente para diminuir a perda de função nesses casos que tem proteína mais alta. Essas são as nossas medicações essas daí que não se discute. Isso. Hoje em dia, a gente, como eu estava conversando, já sabe que essas canetas emagrecedoras ajudam com doenças renais em geral. A gente vai acabar usando, claro, para quem tem sobrepeso ou obesidade, né? Não vai usar para o paciente que está ali magrinho, porque não faz tanto sentido ainda. A gente tem a opção de tentar, apesar de ser essa bem off-label, tá, gente? Eu até fico aqui receoso, mas se você tem a possibilidade de conversar com o seu médico sobre finerenone ou antagonista mineralocorticoide, é uma opção hoje em dia de tratamento. A robustez da evidência para IgA, ela ainda é muito fraca. E também ficaria para um paciente que tem uma cabeça de pressão mais resistente, né? Porque um potássio adequado. Isso. Então é uma medicação. Todas elas também têm lá seus riscos. E uma função. É que são menores do que prednisona, mas tem os riscos também. Sim. E a gente tem essa medicação muito bem estabelecida para diabetes. Então é uma medicação ótima já para doenças renais em geral. Sim. Nem sei exatamente, dependendo de quando você assistir esse episódio, pode ser que a gente já veja. Isso, já tá no... Já porque vai eu já sei que vai sair um estudo bom. Grande. Adoramos. Mostrando que ela é boa, sim, para as doenças sem diabetes. Isso, fofoca então, acadêmica. Vocês estão pegando de primeira mão, hein? Eu não sei se de primeira mão, mas é um fato. Então, depende de quando você assiste, você fala assim, nossa… notícia velha já. É velho isso, já sei. E tem uma outra classe que são os inibidores de endotelina que estão chegando no Brasil. Sim. Muitas vezes a gente não tem acesso a essas drogas novas, mas no Brasil agora a gente está tendo muito centro de pesquisa. Então, sempre que a gente tem um paciente que está ali, de alguma forma, com uma resposta ou inapropriada, ou parcial, ou não perfeita, digamos assim, a gente tem que pensar se… O que mais eu tenho para oferecer para o meu paciente? Vale a pena a gente avaliar um protocolo de pesquisa. Sim. Então, tem diversos tipos de protocolo, né? Claro, tem épocas que estão abertos, outras épocas que eles não estão mais abertos, mas tem protocolos de drogas para nefroproteção, que são menos agressivas. Sim. E tem protocolos para drogas imunossupressoras. E aí tem drogas com imunossupressão que são mais potentes, outras menos potentes, com mais risco, com menos risco, precisa de vacina, que não precisa de vacina. Então tem diversas possibilidades. Então a gente vai, o pesquisador e o médico, o assistente, vai tentar ali avaliar em cada caso onde é que eu vou tentar ou não essa possibilidade. Mas é uma recomendação aqui nos Estados Unidos, em todo lugar, de a gente avaliar uma indicação de encaminhar para um protocolo de pesquisa em casos que você entende, claro, que está tendo ali uma ausência de resposta satisfatória. Então, esse é o lugar do colega nefrologista, que está angustiado com o paciente lá com o IgA, que ele já tentou. Assim, Oi, eu queria fazer parte tudo da bem, pesquisa. eu queria fazer parte da pesquisa. Então, às vezes, não é isso, não é esse o lugar, né? O lugar é o contrário. É o colega médico que já tentou a primeira, a segunda linha, já está com nefroproteção com dose otimizada, e aí o paciente já não tolera mais a próxima droga para ajuste, porque também tem essa questão hemodinâmica, né? Que o paciente não vai tolerar, às vezes pode não tolerar todas
as drogas. E aí, nesse lugar do colega que tá angustiado, pensando assim, o que mais eu posso ofertar para o meu paciente? Então, a gente aqui tá apresentando mais uma porta. Existe a possibilidade da inserção desse paciente num grupo de estudo, né? Onde ele vai ser submetido a, claro, a partir dos critérios de inclusão de cada estudo. Você vai muitas vezes passar em várias consultas, vai colher novos exames. Tem alguns estudos até que pedem uma nova biópsia para entender realmente que você é um candidato que vai ter benefício daquela medicação. Né? A ideia não é incluir de qualquer forma, até porque a indústria ela quer mostrar que a droga dela é boa. Não adianta ela incluir um paciente que não vai ter benefício. Então, é tanto pensando no paciente, como pensando na droga, no estudo, na indústria. Todo mundo, o nefro, claro, o médico, todo mundo quer escolher a pessoa certa para a medicação certa, né? Para o caso certo. Justo. Inclusive, que no fim das contas, você, além de se ajudar, porque é uma pessoa que vai estar já naquele momento precisando, né, de alguma outra opção, a informação que é retirada do estudo clínico também ajuda a todo mundo que vem depois. Todos os diagnósticos que vêm depois, eles vão ser beneficiados por essa informação. Né? Então, a gente foi desde o básico lá da nefroproteção, da mudança do estilo de vida, até tratamentos inovadores e rastreio e recrutamento para ensaios clínicos, que é sim uma realidade. Eu acho que a nefrologia nos últimos 10 anos foi uma mudança completa e absoluta de paradigmas, e não só dentro da IgA, mas em várias outras doenças dentro da nefrologia. Inclusive, as doenças mais básicas que a gente achava assim, acho que não tenho mais nada para ofertar. Hipertensão e diabetes. Exatamente. Né? Pressão então, alta, né? A gente mudou bastante. tudo. A gente mudou tudo. De chegar ainda, né, no Brasil, mas perspectivas muito positivas. E isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Só um detalhe que é importante, né? Eu falei muitas vezes aqui, essa população, né, foi para chinês, não tem robustez de pesquisa, né, acadêmica, científica. Esses ensaios clínicos é o que dá essa robustez. Então, quando eu falo assim, nossa, tá faltando, o fato de a gente estar nesse momento no Brasil, né, com essa população de cientistas fazendo essas pesquisas, é que faz com que a gente, nos próximos anos, vai fazer que a gente tenha essa robustez e fala assim, essa droga, eu tenho certeza que no Brasil, no brasileiro, na população, tem mais chance de funcionar, né? Certeza que vai funcionar, a gente nunca tem, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas que a chance é mais alta do que não fazer nada. Sim. No brasileiro, em média. Então, é por isso que a gente estimula bastante incentiva, né? Isso. E nesse lugar, eu me sinto bastante lisonjeada de conviver num lugar onde a gente faz ciência, né? A gente faz, literalmente, a gente faz isso. A gente vai atrás, a gente recruta e a gente constrói esse conhecimento justamente para que no futuro a gente possa discutir e trazer outras opções de tratamento para os nossos pacientes dentro dos diagnósticos que há décadas atrás eram ditos como sentenças, né? Diagnósticos sentenciais. Aí você tem essa doença, a sua trajetória é essa. Daqui a 10 anos você está em diálise. Daqui a 10 anos você está em diálise. Bom, a gente falou de um monte de coisa nessa jornada. E aí eu queria falar sobre transplante. E aí? Porque a gente mexeu com a imunidade das pessoas ao longo de todo esse tratamento, né? Toda essa jornada aí já mexemos com a imunidade. E agora esse cara vai ser submetido a um transplante. Fala pra gente. Então, infelizmente, a gente sabe que as doenças renais, elas podem progredir, né, em casos mais graves. E a gente chegar ao que a gente chama de falência do rim, né, dele parar de funcionar. A gente pode substituir por diálise pela barriga, que é a peritoneal, pelo sangue, que é a hemo, e pelo transplante, ou mesmo em alguns casos, por só manter um tratamento clínico, que a gente chama, né, o tratamento conservador. Quando a gente precisa de transplante, a gente vai avaliar se o paciente tem uma doença com risco de voltar no transplante, se tem possibilidade de um doador vivo, se tem alguma contraindicação. Então, no caso da nefropatia por IgA, ela é uma doença que a gente sabe que tem uma chance até relativamente alta de voltar depois do transplante. Mas ela é uma doença que ela dificilmente vai ser a causa de um possível perda, né, do transplante, né, do novo rim que a pessoa chegou. Porque a gente sabe que ela demora muitos anos
para levar a essa perda de função, né? A gente vê, em média, ainda 20 anos, né? Tem casos muito rápidos, né? Muito graves, que pode acontecer também no transplante. Sim. Mas a grande maioria das pessoas está nesse espectro de perder um pouquinho por ano e demorar décadas para perder. E a gente sabe que, apesar do transplante ter evoluído muito nesses últimos 30 anos, que, em média, a gente tem o tempo de vida do transplante ali de 10, 15 anos. Então, na maioria das vezes, já não vai ter tempo de fazer o rim perder a função a ponto de voltar ali para a diálise ou para um retransplante. Então, é uma doença que a gente tem uma super tranquilidade, né? Que a gente não tem ninguém praticamente. A gente sabe que é uma ótima terapia, melhor do que a diálise da maioria dos pacientes, né? Principalmente nos pacientes mais jovens. Mas é claro que precisa de um acompanhamento muito de perto, né? Na fase inicial, a gente acompanha 2 vezes por semana. Pra gente ficar ali muito de olho se o rim tá realmente funcionando bem, se tá urinando bem, se a pressão tá subindo, se tem efeito colateral. Então é um tratamento, não é uma cura. Isso. Mas pensando especificamente na IgA, a gente vai acompanhando na urina, vendo se apareceu uma proteína na urina, se tem um sangue ali que tá estranho, se a creatinina ela não caiu tanto, ou ela voltou a subir. Ou voltou a subir. E a gente faz a biópsia, assim como no paciente que a gente não tem transplante, é a biópsia que vai dizer se é IgA ou não, e até qual é a causa, se não for IgA, né? Se tem uma rejeição, se tem alguma outra coisa. A gente já conversou anteriormente sobre isso, né? Que eu falo que o meu entendimento de glomérulo veio muito da minha prática, né, no dia a dia com o transplante. Por quê? Porque a gente é mais incisivo e nós estamos muito próximos do paciente. Então, a gente consegue flagrar esse momento da mudança do padrão de urina 1, da mudança do padrão de proteinúria. Então, é aquela coisa de você estar sempre alerta. Você faz… Você é escoteira? Isso, bem escoteira, exatamente. É esse o lema do paciente transplantado. Ele faz a parte dele, ele toma lá as medicações nos horários, que é pra fazer mesmo, viu, gente? Não é pra… Não tô colocando em xeque isso. Isso é muito importante. Toma os imunossupressores, faz a quantidade de líquido que é recomendada, faz todas as suas anotações, mas a gente tá muito próximo. Então, na primeira variada da creatinina, na primeira mudança do padrão de urina, que o paciente começa a apresentar hematúria, e ainda mais quando você já tem essa memória. Então, por isso a importância que a gente tanto enfatizou aqui, da gente descobrir a doença que causou a doença renal crônica lá atrás. Então a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, olhando com bastante carinho, com bastante critério, e aquela variada da creatinina que, num contexto de ambulatório, de uma pessoa que não tem toda essa história, a gente de repente não valorizaria tanto. A gente cria esse olhar de lince, né? De falar assim, olha, agora é a hora de biopsiar e vamos lá. Então, acaba que a gente faz um diagnóstico muito mais antecipado se comparado com o paciente que não está no contexto do transplante. Muito mais. Ele é visto pelo nefrologista desde o momento 0 que ele ganhou o rim novo, né? Creatinina 0,5, perfeito, e tá lá. Já acompanhando com o nefrologista com frequência. Exato. Então, você tem toda a razão. Talvez isso seja o motivo de a gente ver pouca perda de função do ponto de vista de chegar ali a perder o enxerto, né? Isso. Somente pela IgA. Então, porque também você tem um delta, um tempo muito rápido pra ter E você ação. já tá lá com o micofenolato, uma dose baixa de prednisona, né? Então você já tá de cara usando uma medicação pra baixar a imunidade, né? E aí a gente dá aquela mexidinha, né? Como dizem os grandes sábios da nefrologia, que os glomerulistas são meio bruxos, né? Então eles mexem um pouquinho ali com micofenolato pra cá, uma prednisona pra lá e fazem um mini pulsinho ali. Exato, e fazem a coisa acontecer e melhora as coisas, né? Muda a vida das pessoas. Bom, eu fico imaginando assim, é uma doença multissistêmica que tem apresentações mais diversas, que muda a vida da pessoa, realmente muda o padrão de vida da pessoa, mas eu fico pensando, e a família? Deve viver uma realidade muito diferente das expectativas iniciais. Você que tá aí todo dia no ambulatório das nefrites, conta pra gente como é essa demanda pro ponto de vista do familiar. Varia bastante, porque do mesmo jeito que o paciente tem jornadas muito diferentes de uma pessoa para outra, a família também. Sim. Então, tem família que precisa estar muito perto,
que a gente está com um caso mais grave. Um caso onde o rim já perdeu muita parte da função, onde ele está muito inchado, está com a proteína muito alta. Então é uma situação que a família fica mais aflita mesmo. Porque eu falo que está tomando um remédio potente, que tem que tomar vacina, que tem que acompanhar de perto. Então esse é um momento que a família fica mais ansiosa e a gente precisa acolher também, né? A gente sabe muito da geriatria, mas a gente também tem que fazer isso. Sim. Que tem que ter o cuidado com o cuidador, né? Tem que dar atenção pro cuidador, tanto para ele não ficar doente, como para ele ter condição de cuidar de quem ele precisa cuidar. Mas no fim das contas, quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. Na nefropatia por IgA, ela, como costuma pegar apenas o rim, ela não é, dentre as doenças que a gente vê, a que causa ali uma maior aflição, porque o paciente, você olha na rua, você não sabe quem tem ou não. Então tá tendo uma vida normal, ele trabalha normal, ele faz tudo normal. Nas fases que não são tão avançadas, né? Tem fases que ele vai ter um pouco mais de restrição. Mas na maioria dos pacientes, ele precisa de um cuidado. O nosso maior foco é saber que ele entendeu a importância de fazer o tratamento, tanto essa parte da proteção quanto da imunidade, ele ter um acompanhamento regular, que como ele não sente nada, às vezes ele fala que ele acha que, tipo, o médico, tipo, quer me ver a cada 3, 6 meses, mas não precisa. Pra que isso? Pra quê, né? O exame de urina, ele não sei porque ele pediu esse de 24 horas, dá muito trabalho de coletar. Então, tipo, esse seja talvez o nosso maior desafio, de conscientizar a família e o paciente de que, nesses casos, principalmente mais graves, tem casos que a gente acompanha uma vez por ano. Né? Tem casos que tá muito tranquilo, que não precisa de estar ali olhar tão olhando próximo, tão né? de perto. Mas talvez esse seja o meu maior desafio. E entender também, né? A IgA, quem é IgA? Quem é gente? IgA, né? Mas eu vou falar agora, olha, gente, ó, tá aqui o link. Episódio 42, 43? 41. 41. Pronto. Hemodiálogos. Vai lá, que vocês vão aprender tudo que vocês precisam. Olha como isso vai facilitar a nossa vida de nefrologista, né? Exato. E eu acho que nesse ambiente em que a gente cada vez tem consultas menores e uma demanda maior de pacientes, e agora analisando, estudando e acompanhando doenças cada vez mais complexas, eu acho que isso é um lugar que dificulta muito pra gente dar pro paciente todas as informações, responder todas as perguntas, que são muitas. Né? E com a história de inteligência artificial, né? Vai aparecendo cada vez mais perguntas. A gente precisa ter muito cuidado primeiro, com as perguntas que a inteligência artificial faz e com as respostas. Porque nem sempre a gente vai encontrar as respostas mais corretas. Então, isso é uma recomendação minha para você que tá aí do outro lado. Apesar de isso aqui ser um material totalmente feito de maneira embasada, com o rigor acadêmico, mas sempre que você puder, tire suas dúvidas com o seu médico. É com Por ele favor. que você tem vínculo. Então, esse médico sabe da variação dos seus exames, sabe como estão as coisas, sabe quais as medicações que você usa, quais você já usou, quais você teve reação. Então, é Isso. muito importante que você tenha um vínculo bem estabelecido com o seu médico. Claro, a gente tá aqui sempre para tirar todas as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade para escrever aqui embaixo, que a gente responde e lê todas elas. Mas é importante que você e o seu médico tenham uma relação muito próxima. Porque, afinal de contas, são vocês que vão trilhar esse caminho todo aí, essa jornada linda. Sim, e como eu falei aqui várias vezes, né? Cada paciente é um paciente. Então a gente fala que o bocado de droga, você vai chegar assim, mas o médico nunca me falou nada disso. Ou ele nunca me ofereceu essa possibilidade tão grande de tratamentos. Mas estava falando, né? Algumas dessas não estão tão acessíveis, não estão disponíveis. Outras a gente sabe que tem riscos, então a gente não vai fazer para todo mundo. Outras são off-label, então tem médico que é um pouco mais vanguardista. Tem médico que é um pouco mais conservador e ninguém tá certo ou errado, né? A gente vai, claro, avaliando cada caso. Tem caso que é tão grave que a gente acaba tendo que correr mais riscos. Sim. Tem caso que tá tão tranquilo que eu falo, não, vamos manter no feijão com arroz. Que se você Que vai dar fizer certo. o feijão com arroz bem feito. vai dar muito certo. Sim. Então, é difícil de a gente fazer recomendações gerais, né? Por isso que existe a consulta. Exato. Mas, para essas dúvidas gerais, primeiro, o que é essa sigla que tá todo mundo falando, né? Tipo, tá todo mundo falando dessa IgA. Algumas pessoas falam assim, nossa, que sopinha de letrinhas, né? Que a gente fala assim, na nefrologia a gente abre
uma panela assim, e é uma sopinha de letrinha para cada coisa. Então, o método de substituição tem a sopinha de letrinha específica, o transplante tem a sopinha específica, e as glomerulopatias têm as sopinhas Muito, que nossa são senhora. enormes. Quase todas as letras. Quase todas as letras e misturadas de maneiras mais aleatórias possíveis. E sempre que a gente puder, a gente vai esmiuçar uma sopinha de letrinha aqui. E dessa vez foi a IgA. Que... O I, o G e o A. O I, o G e o A. Perfeito. Bom, e agora? Eu queria saber se você tem alguma coisa, algum recado pra passar pra galera que tá lá do outro lado. Gente, dentro das doenças renais, o nosso maior problema, seja doença renal crônica, seja essas doenças glomerulares, é sempre o momento que o paciente chega, né? A Jéssica começou o episódio com essa mensagem da importância da janela. Então, a mensagem que eu passo para você, paciente, para você, médico generalista, para você que está ali lidando com pacientes ou familiares, fiquem atentos na sua saúde. Então, tem ali um exame alterado, né? Os laboratórios, muitos deles botam lá de vermelho. Né? Tem ali um valor de referência, tem algo ali que você percebeu que está estranho, né? A gente sabe, infelizmente, que muitas vezes é uma correria nas consultas por aí na vida, né? Dependendo de onde você está, tipo, às vezes o médico tem que atender 20 pacientes em um turno ou mais. Então, a gente fala, claro, para conscientizar o máximo possível, para olhar o que você tem de doença, de alteração. Então, olha lá seus exames, olha a sua urina, olha a sua creatinina, olha seus exames em geral. E percebeu que tem alguma coisa ali que está alterada, pergunte para o seu médico. Tem muitas coisas que vêm alteradas que não significam nada. E a gente olha lá, né, bactérias na urina. Né? A gente olha e fala assim, que legal, tal. Uma alteração que não é uma alteração que tem um significado clínico importante. Então, tirar suas dúvidas é muito importante. E reconhecer que existe um problema, uma doença, faz total diferença em toda essa jornada, né? Toda essa questão de qual medicação usar, não vai ter impacto nenhum se a gente não tiver chegado no momento certo. Então, realmente, essa questão de prestar atenção na sua saúde, seja você paciente, familiar, né? Ou o médico, prestar atenção ali nos detalhes da urina, né, do exame, para poder a gente conseguir chegar nesse diagnóstico mais cedo e daí seguir toda essa jornada de forma o mais apropriada possível. Olha, doutor Gabriel, é sempre um prazer conversar com você, principalmente sobre coisas que tanto eu quanto você somos apaixonados. E, assim, as suas redes sociais, elas, eu sei que são mais direcionadas para médicos, mas sempre tem alguma coisa que ajuda os pacientes, inclusive para ter esses insights de saber o que é importante ou o que não é importante no dia a dia dos sintomas nefrológicos. Então, você não quer aproveitar essa oportunidade para falar para quem está em casa qual é a rede social do Dr. Gabriel, para que ele também tire essas dúvidas e acompanhe esses conteúdos super bem embasados, que o cara é bom mesmo do que faz. Já que você levantou a bola, assim, né? Claro, eu vou ter que cortar, né? Então, como a Jéssica estava comentando, eu tenho uma empresa de educação médica, né? Como a Jéssica comentou, voltado para profissionais de saúde, né? Para nefrologistas e outros profissionais de saúde. Mas lá podem ter conteúdos também que pode ser útil para você que esteja ali querendo se aprofundar um pouco mais. Mas principalmente médicos, porque é um conteúdo técnico. Então, muitas vezes você não vai entender o que está ali escrito. Eu comecei na minha página pessoal a falar para pacientes também. Isso, então, isso aí. Lá você vai ter mais facilidade de entender o conteúdo. Isso também, se você tiver dúvidas, assim como no Hemodiálogo, você pode ir lá mandar uma dúvida e eu vou responder. Então, na minha página pessoal é o @GabrielMontezuma e na minha página de educação médica é o @nefropapers, né? Os dois no Instagram. Então, com isso, você vai conseguir ali, se você é um familiar, ou um médico, ou um paciente, ter sua dúvida ou suas questões mais direcionadas
Pra também, às vezes, você não ter que assistir um vídeo e ficar com mais dúvidas do que quando você chegou, né? Exato, e eu acho que assim, você cumpre um papel que é de suma importância, que é principalmente com os médicos recém-formados e os nefrologistas recém-formados, porque você vê o tanto de coisa que mudou nos últimos 5, 10 anos. Então, se a gente não tá todo dia ali olhando e se dedicando e se debruçando sobre essas coisas, as coisas vão ficando obsoletas, né? E a gente não pode se dar ao luxo de não entregar o melhor e o mais recente e o mais embasado para os nossos pacientes, para garantir para eles o melhor cuidado. Tá? Então, se você é médico recém-formado, é residente, tá aí fazendo nefrologia, tá vindo pro nosso lado da força, fica à vontade para seguir os arrobas do Dr. Gabriel, que vale muito a pena. Inclusive, a gente vai deixar aí os arrobas aqui embaixo para ninguém se perder no caminho, tá? Eu vou até contratar um gestor depois disso tudo, né, de mídias, para poder controlar ali as mensagens. Mas com certeza o conteúdo é impecável. Vocês não vão perder. Gente, a Jéssica é minha amiga, né? Vocês já perceberam. Por isso ela é tão fofa, fato, eu sou amiga comigo. mesmo. Eu sou muito amiga, mas… e aliás, é um prazer enorme poder te chamar de amigo. Mas eu também tenho plena consciência do profissional exemplar que você é. Então, assim, eu tenho aqui… Nós somos, né? Eu acho que aqui no Hemodiálogos eu tenho a oportunidade de trazer as pessoas que eu admiro enquanto profissionais. E no fim do episódio, quase sempre eu tenho essa oportunidade de falar pra eles o quanto que eles são importantes pra mim, referência pra mim, tanto quanto pessoa, tanto quanto profissional. Vocês são incríveis. Você é incrível. Saiba que é recíproco. É impressionante como a Jéssica trata todo mundo com esse carinho, essa eloquência. Então, chega um paciente, chega um familiar, chega um médico, um aluno, um residente, um chefe. Ela é a mesma Jéssica. É impressionante como ela é carinhosa, como ela é humana. Então, é um exemplo que a gente tem. E, além de tudo, ainda é excepcional médica, super atualizada tecnicamente. Fez um ano todo só de transplante. Então… Os nefrologistas… podcaster. Os nefrologistas adoram. Olha lá, ó, a cara dele. Ele fez um ano todinho de transplante. Inveja. Meu sonho era ter feito esse ano, mas eu não consegui. Ok. Bom, Gabriel… Corta, né? A verdade é essa, Gabriel. Toda vez que a gente fala de assunto que a gente gosta, que a gente adora, o tempo voa. O tempo vai embora, né? Já deu uma hora. Não acredito. Bom… Gabi, eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer te receber. Inclusive, a gente tem muitas mais sopinhas de letrinhas para destrinchar. Então, você já sabe que você voltará aqui. Nós tivemos uma oportunidade incrível de aprender um pouquinho mais sobre IgA e nefropatia por IgA com essa sumidade no assunto, que é o Dr. Gabriel Montezuma. Bom, e claro, se ficou alguma dúvida, o que é possível, tá? Afinal de contas, não é um assunto fácil. Não, nem pra gente, né? Nem pra nós, profissionais. Então, caso ficou alguma dúvida, ficou alguma questão, se você quiser, inclusive, nos dizer algum tema que pra você é relevante e quiser propor para que nós tenhamos uma próxima discussão sobre esse tema, fica à vontade, pode escrever aqui, mas também pode seguir a gente no @hemodiálogos e mandar pra gente uma mensagem privada também, tá bom? E não deixa de curtir, gente, pra poder o conteúdo que você gostou chegar em mais pessoas e elas terem a oportunidade de aprender também. Então, é muito importante para poder os algoritmos acabarem distribuindo para quem precisa, né, o conteúdo. Gente, a verdade é que quem entende de métrica sabe das coisas. De algoritmos, né? Com certeza. Bom, então fica à vontade para nos seguir e para não perder nenhum conteúdo, que nós temos episódios todas as quintas-feiras, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você esteve no Hemodiálogos. Tchau! Obrigado, hein, pessoal. Até a próxima. Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!